Excelente dia! Gente, que prazer imenso estar aqui com vocês. Sou Sâmia Cruanes Dias, consultora e treinadora na área de vendas. E tô aqui, host no Fale Mais Sobre Isso, podcast que traz muito conhecimento sobre negócios, planejamento estratégico, vendas, parte financeira, tudo que for para alavancar o seu negócio. E eu gosto de sempre trazer informação importante, sempre conteúdo extraordinário. E vocês sabem disso, para quem me acompanha, sabe o quanto eu venho falando. Tânia, vem para cá. Tânia, quero te entrevistar. E, gente, é uma alegria muito grande para mim ter essa mulher maravilhosa, que eu posso dizer também que é minha mentora à distância, na parte bioenergética, e trabalhando comigo já há tantos anos. Eu acho que faz uns 5 anos, né, Tânia? Mais ou menos. Sim, acho que nos conhecemos no BNI 2019. Exatamente. Então, gente, ó, de novo, BNI batendo na nossa porta, eu sempre falo para vocês, é extraordinário. Mas agora eu quero falar com essa mulher maravilhosa que está aqui comigo, Tânia Miras. Eu acredito que, falando de Tânia Miras em Rio Claro, você, empresário que é da cidade, sabe muito bem quem é ela. Alguns de Limeira também sabem, também tem o trabalho forte lá, né, Tânia? Sim. Agora, no Rio de Janeiro, já há 1 ano e meio, atuando também com muita força, muita alegria. E o que a Tânia faz? Eu já citei para vocês o nome dela diversas vezes, mas vamos trabalhar exatamente, vamos falar de energia, vamos falar daquilo que transforma o seu negócio. A energia é feita de pessoas, então a empresa é feita de pessoas, então a gente vai trabalhar muito nesse campo, envolvendo aí aquilo que é o melhor para você ter melhores resultados. Então, olha só, a Tânia Miras, ela é mentora de terapeutas, porque, como eu digo aqui, quem dá mentoria também precisa ser mentorado. Então, ela está desenvolvendo esse trabalho maravilhoso. É analista corporal, é terapeuta holística, professora de yoga já há 25 anos e também trabalha a bioenergética. Tudo isso, né, Tânia? É, tudo isso. Gratidão por estar aqui comigo nesse momento, trazendo todo o seu conhecimento, muito do seu conhecimento para o público que acompanha a gente, que merece ter aí uma pontinha, e aí, quem sabe, com essa abertura de olhar, falar assim, quero consultar com ela, quero estar ao lado dela para transformar minha vida, como você transformou a minha. Gratidão. Gratidão também pelo convite, e eu aceitei com muita alegria. É muito bom estar aqui, né? E um olá para quem está nos assistindo. Bom, a gente nos conhecemos no BNI, né? De uma forma bem profissional, e pudemos nos ajudar mutuamente. E agora a gente estreitou esse laço, assim, de admiração, né? Por toda a sua trajetória aí e pela nossa amizade, né? Com certeza. A amizade que foi se fortalecendo, né, Tânia? Sim. Então, gente, e como é gostoso, sabe? E Tânia, eu vou falar pra você, pra quem eu encontro, eu te indico. Gratidão. Eu falo, vai, conversa com a Tânia, ela ajuda, ela resolve, ela tudo. Você realmente foi uma pessoa que me ajudou a abrir os meus caminhos, a ter um olhar diferente para aquilo que eu faço. E eu não tenho medo e nem vergonha de dizer, porque eu também busco essa transformação constantemente. E você também faz parte desse movimento, também é responsável por isso. Gratidão. Gratidão também, Sâmia, pela confiança, né? E fico muito feliz em poder realmente ajudar, né? Eu digo que, assim, é um trabalho, tem um valor, né? Mas existe uma coisa que se chama pagoterapia, né? Que é aquilo que o dinheiro não paga, que é quando você vê o resultado do seu trabalho.
E aí, toda vez que eu vejo as pessoas indo e prosperando, eu digo assim, é um mérito de 50% e 50%, né? É o meu trabalho, a minha expertise, é o meu compromisso, a minha atenção e a confiança que a pessoa depositou e de fazer aquilo que eu indiquei, né? Sim. Porque sempre o resultado é 50-50. Então, parabéns também pelo seu empenho. Gratidão, gratidão. Mas vamos começar, porque o nosso espectador aqui também quer saber o que é toda essa transformação que você faz. E eu gostaria que você, nesse momento, Tânia, contasse um pouquinho do que é o seu trabalho, de como que você desenvolve isso, qual é a parte principal que te move nesse sentido, como que você auxilia as pessoas. Bom, voltando, colocando o olhar para as empresas, para o empresário, né? Eu também sou formada em administração e comércio exterior, então isso ajudou muito. E depois é que eu fui para o mundo da terapia. Então, quando eu atendo empresários, eu sei exatamente o que ele está dizendo, porque eu já estive nesse meio, né? Nesse olhar, já estive dos dois lados, né? Como funcionária e depois como empresária também. O que eu vejo é que o empresário ele é muito preparado para lidar com o negócio, mas ele tem um pouco de dificuldade em lidar com pessoas. Então, é aí que eu entro, né? Tá. Mostrando para ele que é o homem certo no lugar certo, né? Isso já é muito antigo e funciona. Então, eu faço a avaliação de como aquela pessoa funciona. Então, dependendo da característica física, a gente pode, com muita certeza, saber como ele funciona emocionalmente. Certo. Então, por exemplo, uma pessoa mais tímida, ela pode ser uma excelente pessoa na criatividade, no desenvolver algo assim mais sozinho, né? Mais isolado. E ele vai super bem nessa função. Mas se você colocar ele para ficar em exposição, atendendo muitas pessoas, não é uma característica nata dele. Então, ele vai ser um esforço muito grande. Certo. Vai chegar um momento que ele não vai produzir, ele não vai querer, ele vai se sentir insatisfeito e pode ser que ele saia de uma empresa. E ele seria muito bom para ser colocado numa outra função. Então, nisso, eu posso ajudar e bastante. Então, através das características da pessoa, eu vou vendo quais são as dificuldades, quais são as dores que ela carrega, né? E quais são os superpoderes que podem ser muito bem utilizados. Certo. Dentro daquela função ou de uma outra função. Então, colocando a pessoa ali. Uma outra parte que eu tenho feito há bastante tempo e que tem sido muito bacana é a integração entre os funcionários. Certo. E ensinando justamente isso, né? A gente faz uma dinâmica e mostra, olha, como essa pessoa funciona, como essa funciona, como essa funciona. E a gente vai trabalhando, às vezes, até com diálogos. Olha, nós precisamos passar essa informação. Como você passaria essa informação para essa pessoa? Certo. Ou para essa pessoa? Ou para essa. Então, tem uma pessoa que ela precisa de muitos detalhes. E ela precisa de um tempo para anotar, porque ela tem essa necessidade, né? Tá. Tem outra pessoa que você fala rapidinho, ela já capta e faz. E faz, de repente, até melhor, né? Porque ela tem essa dinâmica, essa criatividade e gosta de desafios. Tá. Então, você pode lançar uma ideia e ela vai executar aquilo com primazia. Então, é nesse sentido. Então, quando nós fazemos a dinâmica, os funcionários começam a se entender. E é muito interessante porque acaba sendo divertido até. Olha, vamos experimentar e falar isso? Olha, vamos lá, vamos ver como é a reação? E aí eu falo, olha, eu preciso passar aquela informação para aquela pessoa. Pode me ajudar? Como é que a gente pode chegar? Então, eu digo que assim, saber qual é o idioma que ela fala. Tá. Então, é a mesma coisa. Se eu chego aqui e falo, sei lá, em japonês com você, você não vai entender nada, né? E ainda corre o risco de falar, pô, que falta de respeito, porque sabe que eu não sei esse idioma. Então, quando você sabe qual é o idioma, como é que ela funciona, aí você conecta, né? E é uma expertise, porque isso vai servir para você se relacionar
no mundo, não só no trabalho. Mas no trabalho, quando fazemos essa dinâmica, é muito interessante como funciona. E aí, a equipe, você melhor do que ninguém sabe disso, quando a equipe está conectada, aquilo flui de uma forma muito natural, né? Então, desenvolver aquele trabalho passa a ser uma coisa desafiadora, divertida, e não um peso onde as pessoas ficam olhando o relógio para ver que deu 6 horas, vou embora. Sim. Né? E Tânia, conta um pouquinho pra gente, como que você trabalha também essa questão energética? Porque uma coisa que eu tenho colocado aqui para as pessoas é sobre a energia que a gente carrega, a energia que a gente faz com que o que a gente atrai, não é? Então, a energia que eu estou hoje é aquilo que eu vou atrair. Então, como que é essa questão? Porque eu sei que durante o seu atendimento, você tem um momento de conversa, não é? Como uma terapeuta mesmo que você é, dando aí as instruções, tudo. E depois você entra com o trabalho nessa parte energética realmente. Sim. Conta um pouquinho pro pessoal como que isso funciona. Na verdade, eu junto várias técnicas, né? Então, a numerologia, a cromoterapia, o Feng Shui, né? E a geobiologia. Geobiologia, a gente faz uma análise do terreno, por exemplo, daquela empresa, e a gente vai vendo o que tem, com um pêndulo, a gente faz com mapa, né? É científico isso, né? Não é nada místico, não. É muito científico, e a gente vai vendo, por exemplo, se tem veio de água embaixo ali, qual foi antes de ser aquela empresa, o que foi. Então, de repente, tem uma energia muito pesada. Então, às vezes, é uma empresa tecnológica, mas ela teve um açougue ali antes. Então, aquilo teve sacrifício de animais, enfim. Aí a gente limpa. Às vezes, a cor não combina com o trabalho, com o serviço que a pessoa oferece. Então, assim, todas as cores são maravilhosas, todos os números são maravilhosos, mas é essa conexão. Então, eu quero saber qual é a empresa, como ela funciona, o serviço que ela oferece, o produto que ela oferece. Então, por exemplo, se for uma empresa que trabalha com coisas, com alimento, eu vou sempre procurar cores que remetam ao alimento. Se eu pintar ela de azul, a pessoa vai ficar tranquila, não vai querer comer, né? Então, a gente vê, por exemplo, o McDonald's, ele é todo trabalhado nas cores também, né? O número. Então, qual é o objetivo daquela empresa? Então, a gente vê o número do prédio, né? Junto com a numeração do endereço. Às vezes, não, essa empresa aqui é muito pesada, não. Como que a gente faz as curas? Às vezes é muito simples. Você coloca uma letrinha ao lado daquele número, muda a energia completamente. Porque é um lugar que você passa, entra, sai várias vezes ao dia. Então, tudo tem vibração. Aquele número tem uma vibração. E às vezes a pessoa entra, se sente pesada, né? Às vezes o móvel, ele não tá, por exemplo, uma mesa voltada, a cadeira voltada as costas para a porta, não é bom. Então, eu vou no lugar ou eu vou pendulando, né? E a gente, às vezes, faz ajustes pequenos para harmonizar tudo aquilo. E é uma coisa que realmente funciona, né? Sim. Estabelecendo a cor, estabelecendo o número, fazendo essa limpeza geobiológica. Então, por exemplo, tem um poste na frente, tem bueiro na frente. Tudo isso são coisas que captam uma energia muito pesada, bueiro. Então, quanta coisa passa por ali. Então, eu vou ensinando como que é possível a gente fazer aquela limpeza. Há uma empresa que tem uma marquise muito grande e ficam, às vezes, andarilhos, morador de rua ali. Então, vai criando uma energia, né, pesada e sujeira mesmo, física. Sim. Então, a gente harmoniza aquilo de uma maneira que a pessoa não se sinta mais bem ali. Então, naturalmente, ela vai saindo. Uma casa que nunca vende. O que acontece naquela casa? Então, tem que saber quem morou naquela casa. Se todos concordam que seja vendida, né? Às vezes, a família que não se dá bem. Vamos ver, assim, data de nascimento. Então, é um trabalho que a gente inclui todos que estão ali. E, às vezes, um departamento de uma empresa. Vamos ver quais são as pessoas que estão ali, né? E como a gente pode readequar
tudo isso. E é muito incrível. Aí, quando eu faço essa harmonização, eu peço para a pessoa assim, sai, né? Fica lá na rua, por exemplo, a empresa. E faz de conta que é a primeira vez que você entra nessa empresa, né? Então, eu faço isso antes e o depois. Então, antes de fazer, entra, olhe para tudo e perceba se tem alguma coisa ali que você gostaria de mudar. Depois que eu falo, agora entra... E é incrível, assim, sabe? A cara da pessoa mesmo, né? Ela fala assim, nossa, parece que é outra empresa, parece que é outra coisa, né? Então, aí a pessoa vem trazendo, olha, foi muito legal, aconteceu isso. Mas de vez em quando, principalmente onde tem muita rotatividade de pessoas, é bom que a gente faça. Porque todas as pessoas carregam aquilo que ela acredita, aquilo que ela viveu, enfim. Então, às vezes, ela chega ali e fica impregnada. Sim. Porque nem sempre a gente está tão 100% bem que não capte ou não pegue aquilo. Né? E aí, a gente faz uma limpeza. E isso é uma coisa muito ancestral. Né? Então, os ancestrais usavam ervas, usavam defumação, usavam... E eu, de vez em quando, uso também, né? Voltando a dizer, não é nada místico. As ervas têm o seu poder, né? Às vezes eu indico o que a pessoa tem que fazer e realmente vai mudando. Porque é como o nosso corpo, a gente tem que tomar banho todo dia, né? Então, o ambiente a gente precisa, de vez em quando, limpar. Porque nós não sabemos exatamente com quem a gente está lidando. E a gente mesmo, né? Tem dia que a gente está meio baixo astral, tá triste. Então, a gente precisa dessa reenergização. E, gente, olha como é interessante. Como a Tânia tá falando. Não é nada místico, não é nada espiritual. A gente precisa separar um pouco as coisas, né, Tânia, nesse sentido, as mudanças que a Tânia está colocando aqui são exatamente ligadas à energia que a gente carrega. Um exemplo que eu gosto de dar, e eu acho que você vai poder falar com total propriedade a respeito disso, eu falo assim, pega o Spotify e digita lá Hertz da Abundância, por exemplo, né? E tem a energia da música que você vai ouvir, que tá carregando aquilo. Explica pro pessoal o que é isso, Tânia, e essa mudança capaz de fazer aí na nossa vida. É a vibração. Então, nós sabemos que, assim, as 7 cores básicas estão ligadas às 7 notas musicais. E aquilo tudo junto, né? As notas musicais combinadas, ela vai provocar alguma coisa em nós. Certo. Então, assim, não tem como você escutar um samba e mesmo que você não saiba sambar, você dá uma mexidinha, né? E a música eletrônica, que é aquela repetição, assim, né? A pessoa bebe e vai mexendo com o fígado. Então, é muito comum que exista briga, né? Porque é um conjunto de coisas. Certo. E o contrário também. Então, um conjunto de notas musicais vão te levando para um estado, né? Natural. A nossa essência é uma essência natural de confiança, de alegria. Mas a gente está tão contaminado por essas sugestões, né? Que vêm querendo anular isso, que muitas vezes a gente esquece. Né? A gente se contamina e fica ali impregnado. Então, às vezes, a música, ela tocando aquilo que é da nossa essência, você remete a algo natural. Então, você volta a ficar mais tranquilo, mais confiante, tendo um olhar positivo para a vida, um olhar real, né? Uma das experiências mais incríveis que eu tive foi numa vivência de yoga, de mantras, né? Então, nesse meio, a gente conhece muito mantra, enfim. E o professor trouxe um mantra que a maioria de nós não conhecíamos, né? E era, assim, um ritmo até festivo, tal. E ele pediu pra gente escrever, cada um, o que sentia daquilo, né? E foi unânime, todo mundo sentiu uma certa saudade, né? Uma certa melancolia e tal. E ninguém conhecia, né? Aí depois ele mostrou a tradução da música. O que significava era exatamente isso, né? Então, para você ver que a nossa essência, ela se conecta com o que está
falando, com o que está emitindo, com o que tá... Essa é a importância da gente estar sempre conectado com coisas boas, né? A ambiência, né? Sim, total. E como é falado, né? O quanto a meditação também influencia, porque também é uma vibração, não é, Tânia? De você, mesmo que ela seja uma meditação guiada, onde vai te trazer calma, onde vai te trazer essa... Vamos dizer assim, baixar essa frequência para aquilo que é extraordinário, não é? Também é importante. Por isso vocês falam tanto nessa questão da meditação, né? A meditação, ela é importante. Tem itens importantíssimos. Mas eu percebo que, assim, a gente tem um ritmo e a gente fala, né? Mesmo em oração, a gente pede, sim. Enfim, né? A gente tem essa necessidade de falar. E a gente tem uma dificuldade na escuta. A meditação é um momento onde a gente se autoescuta. É onde a gente encontra soluções, porque a gente diminui esse ruído interno, né? E percebe aquilo que é verdadeiro. Então, na meditação, a gente traz informações, né? Que no barulho a gente não consegue captar. A gente não consegue nem parar. Então, e meditação também. Tirando essa coisa de ser muito complicada, né? Porque, precisa acender um incenso, precisa pôr um... Não, meditação é silenciar. Não precisa nada especial. Não precisa deitar, você pode fazer sentado. Pode fazer, inclusive, quem é muito agitado, né? No começo, que eu indico meditação para quem é muito agitado, você pode fazer meditação lavando louça, caminhando. Olha o meditar ou respirar, simplesmente respirar. Pode ir caminhando, respirando. Porque quando a gente está focado nisso, na presença, a meditação é presença. Você não consegue pensar em nada, nem do passado, né, que vai te remeter a alguma, às vezes, tristeza, ou para o futuro, que te traz uma ansiedade gigante, né? Sim. Então, a meditação nada mais é você ficar focado no momento presente, onde você percebe o seu corpo, percebe o que está mais vivo ali, né? E às vezes a gente fala, vê o que está incomodando, tal. Não, mas perceba qual é o seu ponto de prazer dentro do seu corpo. Porque às vezes a gente na agitação não percebe o próprio corpo. Então a meditação a gente tem que tirar essa coisa, de novo, mística e difícil. Sim. Todos conseguem. Só precisa encontrar a meditação ideal para cada pessoa e para cada momento. Tá. Né? Então, tem momento que você... Nossa, tô bem, vou sentar, vou meditar. 5 minutinhos, 10 minutinhos. Eu ia perguntar isso. Qual que é o tempo ideal para quem que é muito agitado, para quem não consegue? Quanto tempo, vamos dizer assim, pode começar fazendo para ir se acostumando com aquele novo movimento? Olha, a partir de 2 minutos. 2 minutos, se você consegue silenciar profundamente, ele pode fazer uma diferença gigante no seu dia. Então, respira, sente que você está ali para, acima de tudo, né, se cuidar. Então, eu vou levantar, tenho meu trabalho, tenho minha atividade, tenho minha agenda... Mas o que eu vou fazer para mim nesse momento, para que eu esteja bem, para poder fazer o bem para o outro. Sim. Senão vai ser muito pesado. E Tânia, a gente conversando aqui me fez lembrar, eu vou falar o meu ritual quando eu acordo. Então, a primeira coisa que eu faço é agradecer. E eu falo gratidão para tudo que eu lembro, para tudo que tá envolvido a minha vida. Conta pra gente a importância do agradecer. O agradecer, né? Eu digo que a gratidão abre as portas do coração, né? É quando você consegue fazer uma lista gigante de coisas que a gente tem para agradecer, né? Então, o respirar, o estar vivo e até os desafios, porque através dos desafios é que a gente desenvolve os nossos talentos. Sim.
né? E não existe uma vida sem coisas para você fazer. Quando você não tem nada para fazer, você perdeu a função e aí você não tem mais nada para desenvolver. A gente confunde muito a palavra perfeição com produto acabado, né? Sim. O perfeição, né? A perfeição você está o tempo todo perfazendo. E o agradecer é a graça que desce em mim, né? Significa isso. Então, qual é a graça que desceu sobre mim hoje? A graça de eu estar aqui, vivo, podendo... tenho 2 pernas para caminhar, eu tenho pulmões para respirar e eu tô preparado para ir para a vida. Desafios para resolver, não é? Desafios. E é uma coisa que quando a gente incorpora isso, é tão natural, porque você já tem um olhar de agradecer, Sim. né? Gratidão por essa chuva, porque... precisa dessa chuva, né? Eu posso esperar mais um pouco e não, tá chovendo, não posso fazer isso. A gente começa a ter um olhar mais leve, mais gostoso. Eu digo assim, até mais romântico para a vida. E sabe o que é engraçado? Você falando da chuva, né? Gratidão pela chuva, por esse momento e tal. Me lembrou, e o que eu escuto muito as pessoas dizerem assim, eu não vou brincar de Poliana. Não é? Falei, empresários, para quem não sabe, Poliana é um livro da nossa adolescência, sim, não é, Tânia? Sim, eu tive a oportunidade de ler tanto Poliana quanto Poliana Moça. Sim. Mas o livro que me marcou realmente foi o Poliana. E a Poliana, ela, na vida dela, que era uma vida... sacrificada, muito difícil e tal, ela falava que para que ela ficasse bem, ela brincava do jogo do contente. Então, muitas vezes, ela queria brincar lá fora, queria brincar na rua e tal, só que estava chovendo. Mas ela sempre buscava ter um olhar positivo para aquilo, dizendo, tudo bem, eu vou brincar de outro jeito, então, mas está chovendo? Que ótimo que está chovendo, porque as plantas também precisam dessa água, desse alimento, para poder florescer, etc., para poder viver. Então, existe também muita crítica nesse sentido, porque quantas vezes a gente escuta, e eu já ouvi várias vezes, e até, vamos dizer assim, fazendo parte das Aros, a gente tem esse movimento de agradecer, de falar gratidão para as coisas, não é simplesmente um obrigada, né? Mas porque é se sentir grato realmente por aquilo que você está recebendo. E não é que alguém está fazendo aquilo por obrigação a você. Então, e existe o pessoal que é totalmente contra, que fala, já vem a pessoa, gratidão, gratidão. Como que a gente muda esse conceito, essa visão, Tânia? Tem até, né, o pessoal que fala, chegou o pessoal do Gratiluz, né? Chegou o pessoal do Gratiluz. A gente primeiro respeita, ok? Se para você não faz sentido, ok. E a gratidão é muito legal quando a gente expressa, mas é uma coisa interna. É uma coisa de você ter um olhar, sentir, né? De que tudo no mundo, né, está ali para de alguma forma ser um benefício para você. Então, 100% de tudo que existe é uma contribuição para a nossa vida. Quando a gente diz isso e a pessoa está no olho do furacão, ela quer te matar, né? Ela fala, como que isso pode ser bom? Tal. Mas aí depois, quando passa, a gente vê assim, né? Momentos muito difíceis na nossa vida. Não foi um momento que você teve que usar a sua criatividade, né? Acessar forças que você nem sabia que tinha, né? E a superação daquilo te traz uma força, né? Te traz uma segurança, uma confiança. Então, assim, eu como terapeuta, né? Às vezes eu vejo a pessoa sofrendo ali por algo que eu já passei, né? Eu tenho muita confiança e tranquilidade em dizer isso vai passar. Né? E quando você tem essa tranquilidade, essa certeza, né? Aquilo reverbera. Então, quando você tem esse olhar de gratidão, você está dizendo, ok, não foi o que eu planejei, não foi o que eu pedi nesse momento, mas o que eu posso fazer com isso? Sim. Né? De que forma eu posso trazer para minha vida e aproveitar? Sim. E às vezes a pessoa tá tão assim, querendo do jeito dela,
Que é quando ela fala, mas você vai agradecer, cara, né? O gratiluz aí, como assim, né? Ok. É ter um olhar de flexibilidade. Sim. Né? Quando a pessoa é muito dura, quando ela é muito resistente, ela sente muitas dores e ela enxerga só aquele caminho. Então, eu digo, a gente saber atualizar o nosso Waze e mudar a rota é algo que acessa a gratidão em nós. Porque talvez aquele outro caminho vai te trazer uma nova visão, né? Uma nova perspectiva, uma nova oportunidade. Crescimento, Total, tudo. Total. Tudo. E, gente, é maravilhoso isso. E, Tânia, quem nunca, não é? Claro. Gostaria que, era outro caminho que eu queria e tal, e não é o que aconteceu, por que comigo, não é? Aquela coisa que... Sim. Só que daí, aí eu vou voltar naquele aspecto também da energia. Então, se a gente reclama, se a gente não tem essa rigidez, não abre espaço para o novo e para aquilo que o universo colocou para acontecer com a gente também fica numa energia negativa onde parece que tudo dá errado, não é isso? Sim, a gente experimentou muito isso na pandemia, né? Sim. Quantas empresas foram geradas, quantas empresas que já funcionaram e tiveram que fazer remanejamento, descobrir novos caminhos. Então, assim, foi uma coisa ruim, claro, ninguém queria uma pandemia dessa, mas teve o aspecto de desenvolvimento. Então, quanta coisa se desenvolveu pela internet, né? As pessoas conseguiram acessar outros mundos com mais facilidade. Sim. Então, assim, não tem como mudar isso. Então, eu preciso mudar. Então, o que eu posso fazer e transformar isso numa coisa boa? Sim. Numa coisa possível. Né? E quando a gente não tem esse olhar de agradecer, a gente fica só olhando para o ruim, que foi, que poderia ter sido. Ali você não vai encontrar a solução, porque já foi. E é como se você mandasse uma mensagem, né, pro universo mesmo, e uma crença interna de que todos os meus recursos já foram esgotados. Você não tem esse olhar de continuidade, eu estou na escassez total. Quando você olha e agradece, você fala, poxa, quanta abundância tem aqui. Pois é. Né? Que é inesgotável de verdade. Né? Então, assim, não tem outro caminho. Ou você vai quebrado, ou você vai saltitante. Mas o caminho é ir sempre para frente, né? Eu digo que a vida não tem marcha ré. Né? Como andar de bicicleta. Nossa, e como é importante colocar isso. Esse final de semana, eu passei por uma vivência, não é? Com a equipe do Eduardo Chiniachik, Roberto Chiniachik, que é um pessoal que eu tenho me mentorado ultimamente, né? Faço parte da fraternidade, tudo que é maravilhoso. Um beijo para todo mundo que também acompanha. E uma das coisas colocadas lá, e que eu tenho seguido muito na minha vida, é assim, é daqui para frente. O que passou foi importante para nos moldar ao que somos hoje. Mas não adianta, por exemplo, eu chegar para você e falar assim, Tânia, mas você viu como eu mudei? Como eu era antes e olha como eu tô hoje? E aí, utilizando português bem claro. Ouvintes, me desculpem, mas é bem aquela história. Foda-se. Não é? Justamente porque aquilo que você passou, tá bom. Então, o que é daqui pra frente? Qual é o momento presente pra frente? Porque não adianta a gente ficar olhando pra trás, não adianta ficar olhando pro que aconteceu. É o que você é hoje e você vai dar um passo, você vai se tornar melhor e seguir em frente, não é isso? É isso. E assim, você deve ter bastante experiência em relação a empresas, né? Mas nós trabalhávamos sempre assim, nosso produto era assim, a gente administrava assim. O mundo mudou, a pessoa mudou, tudo mudou, né? Então tá, com esses recursos que temos, o que podemos fazer daqui para frente? Exato. Né? São esses recursos. Então, você estar na realidade. Senão, você fica com a venda cor-de-rosa o tempo todo. E aquilo é uma ilusão. Aquilo já foi. Aquilo não existe, né? E, Tânia, você tá me fazendo
uma reflexão muito interessante também nesse aspecto, que é o seguinte: quando o vendedor ele tá lá fazendo as suas vendas, ou ele precisa mandar mensagem para alguém para saber se vai comprar ou não e tal, ele fica martelando naquela pessoa que passou um orçamento lindo, maravilhoso, vamos lá, de R$10.000 em vendas, coisa que geralmente não acontece se a empresa tem um ticket médio, vamos supor, de R$1.500, e aí a pessoa fica lá. E manda mensagem, manda mensagem, manda mensagem. Só que nas entrelinhas já tá dizendo, a pessoa não quer, a pessoa já fechou o negócio em outro lugar. Então, isso também é não olhar para o passado, não é? É você fazer todos os esforços possíveis para você conseguir concluir a venda dentro daquele timing que é importante, mas você entender também que a não conclusão também é o caminho para você olhar para frente, mudar essa energia e buscar novos clientes, não é? Sim, e ele não tem o olhar de que ele fracassou. Uhum. Ai, onde que eu errei, que essa pessoa não fechou comigo, onde eu errei. Então, quando ele vai para o próximo cliente, ele já vai com essa energia, né? Talvez ele já vai até pensando, eu vou, mas ele também não vai fechar. Né? Ele assim, ok, não foi dessa vez. Não há o que fazer. O que eu aprendo com isso, não é? É por inteligência. Deu ruim. Respira, medita, escuta o que você tem ali, né? Se for algo de fracasso, não, eu errei e tal. Não olhe como eu erro. Como eu posso fazer diferente? Isso. Né? E vou para uma outra pessoa renovado. Então, zera tudo. Renova. Esquece, né? Se você considerou que foi um fracasso, que foi um erro, que você perdeu, você não perdeu porque você, na verdade, nem tinha. Exato. Né? Então, não é uma perda. Tá, como eu posso ir para o próximo passo? Como eu posso chegar numa coisa gostosa e oferecer aquele produto, aquele serviço, tendo certeza de que vai ser algo bom? Porque uma venda também só é boa quando é bom para os dois lados. Exato, é o ganha-ganha, total. É o ganha-ganha. E assim, a fidelidade, porque sabe que é uma pessoa que vai realmente te ajudar, que não está interessado somente em vender, né? Sim. É o trabalho dele, ele tem que ir com essa disposição, com essa intenção. Mas é algo além, é o algo do servir. Isso. Efetivamente. E, gente... Tânia, você entrou num aspecto maravilhoso e eu quero lembrar vocês, porque no dia 3 de dezembro, hoje é o último dia para você garantir a sua vaga nesse evento maravilhoso, que é o lançamento da plataforma Venda com Verdade, que eu estou lançando com cursos online sobre vendas, com inteligência artificial, testes para líderes e vendedores para entender o seu perfil e como que eles podem transformar, prompts também para inteligência artificial para você usar no seu negócio, porque a IA tá aí, você precisa saber como que ela funciona e aplicar. Então, gente, e eu tô dando essa oportunidade para quem estiver comigo no dia 3 de dezembro, nesse evento que vai ser maravilhoso, com rodadas de negócio, onde você, empresário, vai poder apresentar aquilo que você faz e como que você pode melhorar a vida do outro. Então, quando a Tânia fala aqui dessa importância de você atender esse cliente, de servir, entregar o seu melhor, é porque eu tenho certeza que você sabe o que você vende, você confia naquilo que você vende. Então, se você tem confiança e você sabe que você pode transformar, esteja comigo no dia 3 de dezembro, comece a mudar a vida das pessoas que estarão lá e saiba, aprenda, porque... As vendas é um ouvir muito mais não do que sim. Só que quando você faz o movimento do aprendizado para você reduzir a quantidade de nãos e você estar mais próximo do sim, aí sim você consegue alavancar. Então esteja comigo, o link tá aqui, ó. Opa, tá aqui. Leia esse QR Code, lançamento, para você justamente fazer todo esse movimento da mudança, tá bom? Já tem bastante gente confirmada e vai ser um evento, Tânia, maravilhoso, como foi do livro também. Eu falo que eu sou muito grata por tudo que vem acontecendo, porque eu iniciei o ano lançando um livro e agora eu estou encerrando o ano lançando uma plataforma de cursos
que é justamente para você. Porque eu tô cumprindo a minha missão, como a Tânia falou, é o servir. E como é maravilhoso poder servir ao outro, não é? Sim, sim. Então, gente, você que vai estar presente, você vai ter o acesso ao conteúdo dessa plataforma, um acesso gratuito, para você poder navegar, experimentar tudo aquilo que tem de maravilhoso para ser oferecido lá. Então, realmente, eu espero você. Aproveita, é hoje, tá? Terminam hoje essas vendas, porque a gente precisa confirmar aí a quantidade de pessoas lá na Churrascaria Caçador, que está preparando um café da manhã maravilhoso, e leve o seu cartão de visita, leve o seu portfólio, que eu tenho certeza que você vai adorar. Não é isso? E qualquer coisa, liga para a Ariane. Né, Ariane? Qual que é o número mesmo? Vamos lembrar aqui. 9. Vamos lá, a Ariane vai pegar, a gente já fala o número. Enquanto isso, você pega papel e caneta para poder anotar aí. Ô Mel, coloca de novo aí o QR Code para o pessoal, para quem não teve tempo de escanear, de fazer aí, garantir um 2026 maravilhoso. E também, Tânia, eu vou entregar para o pessoal lá uma análise diagnóstica, para o pessoal ter uma reflexão aí para o que fazer para 2026. Opa, então, presentão. Não é? Então, tá cheio de coisa maravilhosa aí. Vamos lá, 8968 2009. 98968-2009. A Ariane Fantin tá prontinha para te atender, tirar todas as dúvidas, que eu acredito que não vai ter, que é só ir, só vai, né? Se tiver inseguro, mas eu vou ter que falar com as pessoas, vai com medo mesmo, porque é hora de fazer a virada de chave para sua vida, não é isso, Tânia? Sim, se você se tornar invisível, não é uma boa estratégia. Não é? É isso aí. E gente, por que a gente tá aqui? Não é para isso, não é mesmo, Tânia? Então, a Tânia... E Tânia, você faz atendimento, hoje você tá morando no Rio de Janeiro. Sim. Tem um grande público lá que te acompanha, utilizando seus serviços, uma bênção que vocês têm aí a proximidade da Tânia. Falei, gratidão por estar em Rio Claro, né? Vou passar por atendimento também, já garanti o meu horário para estar com você, porque eu não perco essa oportunidade. Eu falo que é um momento também de se renovar, de... sabe, recarregar as energias para aquilo que é maravilhoso, mas você também faz atendimento online, não é, Tânia? Faço bastante atendimento online, inclusive a consulta da mesa radiônica, a gente faz online, muitas coisas dá para fazer online. Esse é um assunto que eu quero tratar com você. Mesa radiônica. Explica para o pessoal o que é isso. O que você faz nessa mesa e como ela tem o poder também de ajudar a ter esse olhar reflexivo, de transformação, essa expansão da consciência? Explica, pessoal. A gente trabalha com pêndulo, né? E com as informações que a pessoa traz. Então, nome, e data de nascimento e várias coisas. E aí, a gente vai medindo com o pêndulo como está a energia da pessoa. Então, a gente mede também os centros de energia, né, que a gente dá o nome de chakras, que é um nome em sânscrito que foi adotado, mas são campos de energia que tem a ver com as nossas principais glândulas. Quando ela não está dentro de um campo saudável, a gente vai fazendo as próprias curas. Certo. Né? E aí a gente vai deixando a pessoa mais equilibrada. Então, uma pena que eu não trouxe, né, para mostrar, mas a gente vai vendo assim, a energia, onde que você está parado. Então, tem energia, por exemplo, a vaidade está demais, o ponto de fé, a confiança, físico, orgulho, né? Tem vários, e cada um vai ter um hertz de vibração. Certo. E a gente vai fazendo esse trabalho de reenergizar. Primeiro a gente limpa todo aquele campo, depois a gente reenergiza. E depois existem perguntas, por exemplo, ela está com desequilíbrio em alguma área. O que pode ajudar? Além da limpeza ali na própria mesa radiônica. Ela tomar um floral,
Eu posso indicar também produtos da ortomolecular, porque é uma formação que eu tenho. Ela pode tomar também uma homeopatia, que é uma formação também que eu tenho, que eu vou indicando, né? E ela vai se reequilibrando. E depois, no final, a gente pode fazer perguntas também, né? Como você fez. Olha, Tânia, eu tenho essa data e essa data. Qual é a melhor data? Aí vou perguntando. Pois eu fiz todo o cálculo para ver o que combinava mais com o objetivo do seu evento. Sim. Isso aqui te daria muito trabalho. Isso aqui ficaria numa área muito mais mental, né? Qual o seu objetivo? Vender. Então, vamos colocar no dia certo, na vibração certa, para que as pessoas se sintam motivadas, né, a comprar. Certo. Então, não é exatamente você que vai vender, você vai mostrar o seu produto e as pessoas vão ficar motivadas, entusiasmadas para comprar. Então, é diferente. Então, fica tudo muito equilibrado e muito propício. E a gente pode equilibrar tudo, a saúde, a empresa, a casa para vender, para comprar, a mudança de país, tudo a gente pode coloca nesse equilíbrio, né? E aí eu vou indicar para a pessoa, olha, você tem que fazer isso, você vai fazer isso, como é que você está. E olha, é muito assertivo, né? Muito assertivo. Gente, eu que o diga, porque a minha consulta com a Tânia é em vários sentidos, vários aspectos, e sempre com muita assertividade, com certeza. E Tânia, me fala uma coisa, a cada quanto tempo a pessoa pode fazer a mesa radiônica? Ela pode fazer a qualquer tempo, mas assim, ela sempre traz um tema. Certo. E aquele tema, uma mesa é o suficiente, né? A gente consegue fazer todo esse equilíbrio, uma mesa só. Aí, quando ela tem um outro assunto, ela pode trazer, a gente pode fazer de novo, né? E dá para fazer outras coisas, né? À distância. Sim. A cura multidimensional, quando a pessoa não está bem de saúde, quando ela está indisposta. Então, a mesa ou qualquer outra prática, a gente pode fazer à distância e no tempo que a pessoa precisar. Né? Olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, preciso mudar de casa, aconteceu outro dia, eu recebi uma intimação aqui, tô desesperado, meu Deus, o que eu faço? Calma, vamos ver, não é tudo isso, procura um outro advogado, procura saber, Tânia, que alívio, eu fiquei desesperada, mas deu tudo certo, tal, agora eu vou resolvendo devagar, né? Então, a gente vai trazendo esse suporte, né? Emocional mesmo para a pessoa, né? O que aconteceu antes? Como que foi? Então, eu tenho essa conversa, faço a medição e a pessoa geralmente já se sente bem mais tranquila, bem mais equilibrada para resolver. Sim. Né? Não é a mesa que resolve, mas ela vai encontrar meios de resolver com mais tranquilidade e assertividade. Perfeito. Né? Então, dá para fazer a qualquer tempo, eu faço à distância. E se a pessoa quiser me acompanhar, ok. Mas é bem demorado, demora 2 horas, 2 horas e meia. Então, eu faço e depois eu passo... Transmite aí todas as informações. Resultado para a pessoa. Uma coisa que eu gostaria de falar, Sami, quando você falou, né? No início do ano, você lançou o livro e agora você está lançando a sua plataforma. Que tem a ver mesmo com as empresas, com vendas, né? Às vezes a gente é muito imediatista e joga pá antes de começar, né? Então, a gente ter esse olhar que tudo é uma construção. Sim. Né? É um comprometimento e é um avanço dia a dia. Então, talvez a sua intenção fosse, vou lançar o livro, vou lançar a plataforma, vou lançar tudo. Mas esse tempo te trouxe maturidade, te trouxe aprendizado, né? Te trouxe experiência, porque experiência é uma coisa que eu comigo, eu com as minhas atividades. Então, é muito legal a gente levar essa consciência para os empresários, que, não faturei quanto eu queria, vou desistir. Não, vamos ver, dá para fazer muita coisa. Não desista do caminho que você já percorreu. Isso, e Tânia, vou falar para você, lá no início do ano, a minha mente estava totalmente focada nesse lançamento do livro. E falar que eu já estava programada para lançar uma plataforma no final do ano? Não.
Mas é o que a gente fala para os empresários. Tenha objetivos. A construção desse caminho é um passo de cada vez, mas é com constância, não é? Isso. A gente não para. Então, para eu chegar onde eu estou chegando hoje, é porque eu fui me preparando para isso. Eu tive um caminho percorrido durante todo esse ano para chegar nesse final e falar assim, eu posso contribuir dessa maneira agora com a plataforma. Se fosse pensar isso há 2 anos atrás, e se eu tivesse tomado essa atitude, talvez não teria sido um sucesso. E talvez teria sido um fracasso. Por quê? Porque não era o momento disso acontecer. Aí você tá forçando a barra para algo acontecer, não é isso? Então, o que eu posso falar para você, empresário, e assim, de uma maneira traduzindo muito do que a Tânia tá colocando, e eu sei que tem muita gente que me acompanha e sabe da minha trajetória, sabe o quanto eu busco o conhecimento, o quanto que eu vou atrás de informação para entregar o melhor. E esse é um caminho que realmente eu optei. Então, se eu não paro, como as pessoas falam, nossa, mas você sempre tá, como você é agitado, você faz tanta coisa, cada hora tá num lugar. Tá, eu escrevo pro jornal, eu apresento podcast, eu, faço consultoria, dou treinamento, dou palestra, falo assim, como que você consegue? É foco, é objetivo. E é aquilo que eu enxergo que é bom pra mim. E não é porque é bom pra mim que tem que ser bom para o outro. E sim, a gente tem que descobrir aquilo que nos faz bem, não é, Tânia? Fala assim, eu jamais vou chegar pra você e falar assim, como assim você não faz essas coisas? Como assim você não tem esse movimento? Não existe isso. E uma coisa que eu aprendi durante todo o meu caminho, e eu acho importante falar aqui também, é o quanto que nós não podemos nos comparar com os outros. Sim. Não é, Tânia? Sim, porque total. Cada um está no caminho que tem que estar. Eu acho que essa questão que você trabalha, essa energia, fala muito a respeito disso. Sim. Se eu estou vivendo a vida que eu estou vivendo, é porque é o momento de eu viver isso. O outro pode desenvolver o mesmo trabalho que eu, mas não está nesse caminho, ou ele pode estar muito mais longe, né? Seja à frente ou atrás, não importa, mas é o caminho que ele precisa estar naquele momento. Não é assim que funciona? Eu acho assim, a gente só poderia se comparar, né, com alguém se tivesse uma pessoa exatamente igual a gente. Porque cada um tem uma história, cada um interpreta aquela experiência de uma maneira, né? Tem um foco, tem um sentimento de realização, de conquista, tem valores, cada um tem o seu valor, né? O que é mais importante para um, o que não é. Sim. E às vezes a gente tem esse olhar, né, da família da margarina lá, da família feliz. Só que a gente não está vivendo ali. Então, essa comparação, e assim, a gente sempre se compara para ficar para baixo, né? A gente nunca se compara para ficar para cima. Então, a gente desvaloriza, né, o nosso saber, a nossa experiência, a nossa caminhada. A gente desvaloriza o nosso dom, porque às vezes a gente tem um dom nato, fácil para fazer algo, e a gente às vezes nem sabe cobrar por aquilo, porque é algo tão natural e a gente faz com tanta facilidade, né? E a gente fica procurando coisas difíceis que precisa. Então, essa crença de que tudo que é difícil, tudo que pode ser valorizado. Então, o que eu diria? Perceba qual é o seu dom, de verdade mesmo, aquilo que te dá tesão de fazer, que se você precisasse fazer de graça, você faria. Sim. Mas coloque um valor, porque o outro não pode ser que não tenha o mesmo dom, né? E faça aquilo que é fácil e você consegue desenvolver a partir daquilo. Sim. Porque fica comparando com coisas completamente diferentes, né? Ter esse olhar de amor mesmo, de acolhimento. Auto-amor, não é, Tânia? Um alto-amor. Eu digo assim, é o caminho da confiança. Então, a confiança, a humildade, né? Elas precisam andar juntas. Sim.
E a humildade é reconhecer o seu valor também. Sim. Né? A gente interpreta, às vezes, de uma maneira... O professor Hermógenes tem uma frase eterna, assim, que ele deixou, que é assim: quem se humilda jamais vai precisar se humilhar. Né? Que são coisas completamente diferentes. Então, eu reconheço que isso não é para mim. Pode ser que se eu fizer um esforço enorme, eu vou fazer mais ou menos. E pode ser que eu nunca faça. E ok. Mas existem outras coisas que eu faço com alegria, com facilidade. E não é porque é fácil para mim que não deve ter valor. Isso. Né? Exato. É valorizado. E não valorizar o que é difícil, o que você acha que é difícil, porque é o outro que faz e não é você, não é? Exatamente. Gente... Olha que maravilha, quanta informação deliciosa, Tânia, o tempo voou. Eu falo que todos os podcasts aqui, quem me acompanha sabe, nossa, é tão gostoso, é tão leve, passa tão rápido e isso me deixa muito feliz. Eu espero que você também tenha essa percepção desse tempo que passa voando e quanta coisa interessante, quanta coisa importante para carregar para sua vida, para o seu negócio, esse movimento que tem que ser feito. Tânia, a gente deixou o seu Instagram aqui, tá? Para as pessoas entrarem em contato. Mas você quer deixar um número de celular, alguma coisa? Ou é pelo Instagram mesmo? Como que você quer? Tem o Instagram, que as pessoas podem entrar em contato comigo. Eu fico aqui em Rio Claro, não sei quando vai sair. Vai sair nessa quarta-feira agora. Então, eu fico em Rio Claro até dia 30, no próximo domingo. Tá. Eu também trabalho com a constelação familiar e teremos constelação familiar maravilhoso. Em grupo. Eu vou trazer também uma dinâmica para que todos participem. Joia. Né? Que a gente chama de um movimento biosistêmico. Então, nós vamos trabalhar essa questão do corpo. Vai ser muito bacana. Quando vai ser, dinâmico. Tânia? Vai ser no sábado, às 15 horas. Dia 29. Dia 29. Eu quero ir. Vai ser incrível. Já vou marcar na minha agenda aqui. Eu tenho feito muito esse movimento no Rio. Tem sido incrível, assim, o resultado e como as pessoas passam a se conhecer melhor. E eu mantive o meu número aqui de Rio Claro, que é o 19... Ótimo! 981 14 2301. Então, ainda tenho algumas vagas para atendimento individual. E na constelação em grupo, a gente tem bastante espaço, então pode ir bastante pessoas. Joia. Inclusive, quem nunca participou e tem curiosidade em conhecer, né? Sempre no começo das dinâmicas eu explico um pouquinho como que funciona. As pessoas não são obrigadas a participarem, elas podem só ficar como assistentes, né? Mas é uma transformação. E porque a gente está ajudando outras a transformar, a gente se transforma também, né, Tânia? Sim. Então, gente, não percam essa oportunidade. De verdade, se você está com a sua agenda tranquila, coloca lá, dia 29 de novembro, entre em contato com a Tânia, ela passa as informações. É maravilhoso, você não precisa se constelar, você pode acompanhar para conhecer também. E é um local totalmente livre de julgamento, sabe? Porque somos seres humanos, temos as nossas dificuldades. Todos nós temos, né, Tânia? Todos. Não existe um ser humano perfeito. Então, a gente precisa olhar para isso e falar assim, o quanto eu posso evoluir, o quanto eu posso me melhorar. E quando eu me cuido, quando eu melhoro, eu também, daí, posso, sim, cuidar do outro. Porque a questão não é você se doar o tempo inteiro, você precisa transbordar. Então, olha para você, para daí poder olhar para os outros também. E lembrando, né, Samia, que tem tanto assunto, né? Pois mais alguns podcasts aí, que a gente pode constelar, inclusive, empresas. Sim. Tá? Empresas, toda a hierarquia da empresa, como que ela está funcionando. Nossa, é muito incrível as constelações empresariais também. E se você não assistiu o episódio, eu trouxe a Cássia Bortolozzi, sim, ela sim. veio falar aqui a respeito disso. Então, se você não assistiu, corre lá no YouTube primeiro, se inscreve no canal, tá? Porque isso é importante, a Mel me ajuda, tá aqui, se inscreva. Clica aí, vai lá, Samia Cruanes Dias,
para justamente você seguir com tanto conteúdo. E procura lá o episódio da Cássia Bortolozzi, ela dá uma visão geral do que é essa constelação nas organizações, que foi maravilhoso. Ah, a Cássia é só maravilhosa. Soma, né? Só soma. E, gente, eu quero esse povo tudo junto comigo, entendeu? É a Cássia, é a Tânia, daqui a pouco vem a Luana também, não é? Maravilhosa. Que é justamente, olha, a Mel tá colocando aqui pra mim, episódio 5, gente. A gente já tá no 18, Tânia, olha que maravilha. Legal. Então, a Cássia veio aqui participar do episódio 5 pra falar a respeito disso. Tânia, gratidão mais uma vez. Gratidão também, gratidão de verdade. Foi maravilhoso. Adorei. E com certeza, quando você vier de novo para Rio Claro, a gente marca outro. Vamos desbravar aí tantos assuntos. E se você gostou, se você quer ter a Tânia novamente aqui com a gente no podcast, escreve aí, adorei, vamos falar a respeito desse assunto. Coloquem pra gente aí sobre o que você quer que seja falado aqui, que seja trabalhado. Porque, gente, querendo ou não, esse podcast é a extensão da minha vida, tá? Então, as pessoas que eu trago aqui é porque elas são importantes para minha vida, porque elas têm uma contribuição, porque contribuem comigo, então eu tenho certeza que pode contribuir com você também. Então, Tânia, isso é muito importante para mim, tá bom? Olha, gratidão aí pelo convite e poder falar um pouquinho de tudo que eu trabalho, né, que a gente compartilha. Estou à disposição das pessoas aí, tanto presencial quanto online. E claro, né, Rio Claro tá sempre dentro Mora do no coração, né? É isso aí. Eu tô sempre aqui. Então, muita gratidão mesmo, profunda. Gratidão. Gente, um grande beijo. Eu te vejo você onde? Tem episódio no dia 3, 7 horas da manhã, certo? Dia 3 de dezembro é o nosso próximo encontro. Porém, né? O que a gente vai fazer? A gente vai se ver pessoalmente lá na Churrascaria Caçador. Terminou o podcast, corre pra lá, porque vai ter o evento incrível. É o momento de você estar comigo aí também, reverberando, trazendo coisas positivas pro seu negócio fluir cada vez mais. E eu tenho certeza que você, melhorando o seu negócio, tá melhorando, o ambiente de todo mundo que tá envolvido aí no processo. Quantas famílias, não é? Todos a gente somos a gente vai somando, vai contando quantas pessoas a gente é capaz de mudar, às vezes com uma palavra, com uma fala. Eu até gostaria de então concluir com uma frase que eu gosto muito, vivo isso e vejo que é real. Ninguém muda ninguém. No entanto, a partir da sua mudança, você pode inspirar o outro a promover a mudança dentro dele. É isso mesmo. Pronto, ficou essa dica. Um beijo e fomos.